Alguém me perguntou sobre a questão de Joana d'Arc, de um vídeo que a gente soltou esses dias aqui no canal. Joana d'Arc, vou repetir, é a reencarnação de um espírito muito ligado a Jesus. Aliás, bom que se diga que Joana d'Arc aflorou a sua mediunidade muito jovem, né? Ela era criança, né? E ela, basta lhe dizer que aos 14 anos, conforme eu disse, ela estava lutando nas fronteiras entre França e Inglaterra. E aí tem um dado que eu acho que é curioso a gente comentar aqui, do trabalho da espiritualidade. Joana d'Arc, graças a ela, a França ganhou a guerra contra a Inglaterra naquela época, 1490, 1492, e por essa razão a França continuou um país cristão. Caso contrário, teria sido presbiteriano, caso a Inglaterra tivesse ganho a guerra, né? Então, a espiritualidade trabalha de maneira tão perfeita, né? Pega uma criança que tem dívidas com a espiritualidade maior, que é o caso do espírito que animou o corpo de Joana d'Arc, e coloca naquela posição. Ela lutou nos exércitos a favor da França, colocando o rei, né? Carlos VII, eu falei outros nomes essa semana. E aí a França continua sendo cristã. É bom lembrar que durante as batalhas, Joana d'Arc ela ficava completamente alucinada, porque ela tinha um medo horrível de cometer erros. Então, no meio da batalha, ela entrava numa espécie de uma síndrome do pânico e começava a gritar, pedindo que queria ver um padre, queria se confessar, que tinha cometido um erro. E aí as pessoas acalmavam ela, chamavam o padre e ela se confessava. Isso acontecia em todas as vezes em que ela se via envolvida em um processo de lutas. O que ela carregava de culpa no seu espírito era algo assim gigantesco. Ela não poderia mais cometer falhas perante a espiritualidade maior. Aí esses gritos dela de pedir que queria se confessar. E vale a pena registrar, ao final da sua vida, ela foi queimada na fogueira como uma bruxa, porque ela tinha a mediunidade dela muito aflorada. Ela adivinhava coisas, ela falava coisas, no meio da multidão, ela sabia quem era um, quem era o outro, né? O nome disso é mediunidade. Quem tinha essas mesmas faculdades mediúnicas e muito mais era o nosso querido Chico Xavier, né? Chico tinha o domínio de multifacetadas mediunidades, né? Poderia também dizer Eurípides Barçanufo do mesmo modo, né? Então, Joana d'Arc é esta figura. Se você não tiver nada que possa ler sobre ela, pelo menos assista o filme dela, que você encontra nesses canais aqui de filmes. Joana d'Arc, eu considero importantíssimo que você conheça a história dela e perceba o que é um espírito atordoado para não cometer falhas, o que é um espírito atordoado para cumprir com a tarefa. Foi exatamente isso que aconteceu com ela. No final da história, pediram a ela que ela confessasse que ela não era cristã, que ela inventava tudo aquilo. E ela disse que não, ela não iria mentir. Mas, Joana, você vai morrer.
e Joana foi finalmente consumida pela chama da fogueira, chamada fogueira santa, né? Então esses espíritos que são assim muito conectados a Jesus de Nazaré por questões ou de crédito ou de débitos, como é o caso de Joana d'Arc. Joana d'Arc era pelos débitos que ela tinha, referente a vidas anteriores, né? Joana d'Arc foi uma das reencarnações de Judas. Então não preciso dizer muito mais coisas para vocês, né? Judas Iscariotes. Então a vida é feita disso, a gente tem que entender os fatos para que a gente possa viver melhor e mais coerente com a jornada. Namastê, namastê. O Deus que habita em mim cumprimenta o Deus que habita em você. Que Jesus esteja em tua maneira de viver a tua bendita vida. Muita paz, muita paz.